Irmãos, nessa nossa caminhada no livro de Apocalipse, nós chegamos então à penúltima igreja da Ásia Menor, carta às 7 igrejas da Ásia. Vamos ver se eu vou pegar o intérprete que de jeito. Nós já vimos a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, Tiatira, e hoje nós vamos ver a igreja de Filadélfia. Amém? Conseguiu? Sim, a igreja de Filadélfia. É uma igreja muito interessante. Eu espero que você saia enriquecido ao final dessa mensagem, para possamos ver as características dessa igreja e repetir. Imitar aquilo que é bom é louvável. Imitar aquilo que é ruim é prejudicial, é terrível. E nós vivemos hoje uma sociedade em que aquilo que é ruim pega, vira comum, se torna comum. As pessoas querem logo fazer, querem logo replicar, mas aquilo que é bom tem sido deixado de lado. Carta à igreja de Filadélfia. Guardou a minha palavra. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Vou ler aqui na minha versão e durante o sermão mantenha sua Bíblia aberta. O texto bíblico nos fala o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, e esse eis aí é proposital, irmãos, é chamando a atenção mesmo, não é? Na NVI não tem, mas na versão antiga tem. Eu gosto muito desse eis que, porque isso aqui é um recurso literário para chamar a atenção de quem está lendo, avisando: olha, vai vir coisa importante aí. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vamos ler juntos o versículo 13, conforme projetado, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, como é bom receber elogios, não é? E como é bom saber que igrejas ainda merecem ou ainda recebem o elogio do Senhor. Igrejas como Esmirna e Filadélfia receberam somente elogios, não foram repreendidas por Deus.
Igrejas importantes, igrejas com características importantes que devem ser imitadas, igrejas que devem ser procuradas, igrejas que devem ser frequentadas, não é? No passado a gente dizia assim: se você se converteu, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje não podemos mais afirmar isso. O que nós podemos fazer é, se você se converteu, procure uma igreja bíblica. Porque, infelizmente, as igrejas não têm mais observado tanto assim a vontade do Senhor. Igreja é algo complexo, irmãos. Com certeza, as igrejas de Filadélfia e Esmirna também tinham problema. Mas, mesmo assim, elas recebem elogios do Senhor pelas suas características predominantes. Elas se mantinham firmes, fiéis ao Senhor, e não se dobravam em meio às perseguições, nem às seduções desse mundo. Certa vez, perguntaram para o pastor John MacArthur, falecido e saudoso pastor, se ele conhecia uma igreja perfeita. Ele falou assim: olha, se eu conhecesse, eu não ia te mandar para lá não, porque você ia estragar aquela igreja. E é isso. Porque aonde tem uma pessoa procurando uma igreja perfeita, tem um imperfeito que está querendo, talvez, né, não viver algumas coisas que a gente vive em igreja. Mas a Filadélfia é uma igreja que merece a nossa atenção. O que Jesus traz aqui nesse texto merece a nossa atenção, e nós podemos aprender muito com a igreja de Filadélfia para que a Igreja Batista em Nova Suíça também seja elogiada pelo Senhor. A cidade de Filadélfia ficava a 48 quilômetros de Sardes. Tem uma mensagem, pode voltar lá, irmã, que seria uma ideia principal, uma ideia central desse texto, que é essa ideia aí. A igreja de Cristo que é fiel é abençoada nesta vida e na eternidade, apesar das tribulações. Essa ideia pode ser um resumo do que essa carta quer nos trazer. A igreja de Cristo que é fiel é abençoada nesta vida, nós vamos ver de que forma ela é abençoada, e na eternidade, apesar das tribulações. Indo lá então para o mapa, nós vamos ver que então aonde está Filadélfia. A última igreja que nós vimos foi a igreja de Sardes, né? É essa sequência: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. É a rota a rota postal daquela época. Também era uma rota comercial daquela época. Filadélfia, então, ficava a cerca de 48 quilômetros de Sardes. Hoje, a cidade de Filadélfia ainda existe. Você pode ir lá. É famosa, é chamada de Al-Serrir. Al-Serrir, né? Então, é só você perguntar onde que fica. Não, acho que não é bem assim. Mas, se você for lá na Turquia, você pode encontrar essa cidade chamada Al-Serrir, que é a Filadélfia, conforme nós encontramos. Irmão, das 7 cidades da Ásia Menor, trazidas no capítulo 2 e 3, somente a cidade de Éfeso não existe mais. As outras cidades, elas existem. Filadélfia foi fundada por um rei chamado Átalo II, que, em homenagem a seu irmão Eumenes, que foi o rei anterior, deu nome à cidade de Filadélfia. Fila, que vem de filo, que significa uma forma de amor, né? E Delfos, que é filho. Perdão, Delfos é irmão. Então, amor fraternal, ou amor de irmão. Então, o rei Átalos deu o nome àquela cidade de Filadélfia para homenagear o seu irmão. Filadélfia significa isso. Amor de irmão ou amor fraternal. Ela estava localizada, então, naquela rota comercial chamada de Estrada
imperial. E também era uma rota de correspondência. É possível que Filadélfia tenha surgido devido ao tempo em que Paulo esteve na cidade de Éfeso. E quando ele passou aquele tempo na cidade de Éfeso, ele tenha ido lá em Filadélfia e tenha inaugurado lá e fundado aquela igreja também. Filadélfia ficava numa região vulcânica, irmãos, isso é importante para explicar algumas características desse texto. E de vez em quando, devido a ficar próximo ao vulcão, a cidade de Filadélfia ela era abalada por um terremoto. No ano 17 depois de Cristo, tanto Filadélfia quanto a cidade de Sardes, elas foram completamente destruídas. E Filadélfia, então, ela recebeu ajuda de um imperador. Isso aconteceu 2 vezes. Quando ela foi destruída a primeira vez, ela recebeu a ajuda de um imperador e mudou o nome da cidade para Nova Cesareia. Lembrando que César é o título do imperador romano. Nova Cesareia, ok? Depois que ela foi destruída a segunda vez, ela mudou o nome para Flávia, devido a Tito Flávio, não é, que foi o imperador que ajudou na reconstrução da cidade. Então, o nome da cidade mudava, de vez em quando mudava. Essa é uma outra característica que também é observada aqui, é usada aqui nesse texto. Lembra-se, terremoto, ok? E nome da cidade mudando continuamente, ou diversas vezes. São 2 características que o autor bíblico usa para trazer alguns ensinamentos importantes. Filadélfia era conhecida como Pequena Atenas, por 2 motivos. Em Filadélfia havia vários templos dedicados aos vários deuses gregos. Por isso era Pequena Atenas. Mas também por um segundo motivo. Tiatira, conforme você está vendo lá, ela foi criada para ser uma forma de defesa. Ali ficava uma base militar, ali em Tiatira. Mas Filadélfia não. Filadélfia foi criada, foi fundada para que, através dessa cidade, a cultura grega, o idioma grego fosse espalhado por toda aquela região. Era a forma de se espalhar a cultura grega e o idioma grego. Então, era uma porta aberta para que o idioma grego fosse difundido, que é uma outra característica que o autor bíblico vai usar aqui também. Terremoto, o nome que muda constantemente e a porta aberta para a difusão da cultura grega. Ela era considerada uma igreja fraca, pequena, uma igreja sem recursos. Mas o Senhor vê nessa igreja uma igreja fiel e perseverante. Vamos ver o que podemos encontrar, então, no texto bíblico. Em primeiro lugar, somente Cristo tem o poder e a autoridade para garantir a salvação e a vitória da igreja. No versículo 7, então, o autor vê algumas qualidades desse Cristo, que tem poder para garantir a salvação e a vitória da igreja. No versículo 7, se você ver aí na sua Bíblia, vai ver que Cristo é chamado de santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ele é chamado de santo, ressaltando a pureza e a perfeição de Cristo. Os próprios demônios reconheceram isso, os apóstolos reconheceram isso. Num determinado momento que Cristo tinha expulsado o demônio de uma pessoa, o demônio então se levantou ou disse: que tenho eu contigo, Jesus? Eu sei que tu és o santo de Deus, pois tu és o santo de Deus. Os próprios demônios reconheceram isso em Marcos, capítulo 1, versículo
24. Cristo é o santo de Deus em seu caráter, em obras e propósitos. Cristo compartilha a natureza pura, santa e imaculada do Pai. Cristo é o santo. Mas Cristo também é o verdadeiro. Isso significa que ele é real. Não é uma obra de imaginação. Jesus não é um mito, não é uma obra de ficção. Ele é real e ele é genuíno. É isso que está dizendo o texto. Em Cristo há a verdade, melhor dizendo ainda, Cristo é a verdade e em Cristo está a verdade. Somente nele. Ele é, de fato, o verdadeiro Deus. Em meio àquele panteão de deuses, Cristo se apresenta como genuíno Deus. Ele é, de fato, o Deus. Interessante que essa semana ouvi alguém dizendo que uma outra pessoa, eu não lembro quem, falou assim: aquela idolatria que a gente encontrava lá no Antigo Testamento, que a gente encontrava no Novo Testamento, a idolatria que se existia lá, ainda existe nos nossos dias. Ainda existe nos nossos dias. O mesmo tipo de desejo idólatra. Porque nós não adoramos mais Zeus, não adoramos mais Atenas, Diana, Atenas é a cidade, não é? Não adoramos mais Baco, não adoramos mais Pan, Cibele, mas nenhuma desses deuses. Mas tem muitos que adoram o dinheiro, tem muitos que adoram o prazer, tem muitos que adoram o entretenimento, tem muitos que adoram o trabalho e colocam isso tudo no lugar de Deus. Então, por isso, são idólatras. Então, a idolatria está presente também nos nossos dias. Mas o versículo 7 também vai dizer que ele tem a chave de Davi. Irmãos, essa é uma referência a Isaías capítulo 22, versículo 22. Vamos ver, por gentileza, irmã, esse texto, Isaías 22, 22. Olhe só o que o texto nos fala. Porém, sobre os ombros dele quem? Eliaquim, que foi um mordomo, que foi um servo fiel. Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. Que o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eliaquim, então, ia andar com as chaves. Ele poderia entrar em qualquer lugar. Ele poderia abrir qualquer lugar naquele reino. Ele poderia fechar qualquer lugar naquele reino. E muitos entendem que essa é uma referência à ação messiânica. Jesus sendo apresentado como aquele que tem a chave de Davi, isso quer dizer ou quer representar a sua autoridade de rei. Autoridade para fechar e abrir as portas do céu. Isso tem a ver com a sua linhagem messiânica. Jesus é absoluto, é soberano sobre tudo, sobre o céu e sobre a terra. Toda autoridade me foi dada aonde, irmãos? Nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mas em segundo lugar, Jesus abre a porta da oportunidade de evangelização da igreja. O versículo 8 vai dizer, vai deixar isso para nós, irmãos, isso claramente. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aqui é aquela referência que eu falei ainda há pouco sobre a cidade de Filadélfia ser considerada uma porta do Oriente. Porque a partir o portal do Oriente.
porque a partir de Filadélfia, a cultura grega seria difundida. O que o autor bíblico está fazendo é usar essa mesma ideia para dizer, peraí, Filadélfia também, ou antes de tudo, será usada como uma porta para que o evangelho seja divulgado. É uma porta aberta. Jesus está dizendo para aquela igreja, eu estou colocando de vocês a oportunidade de evangelizar. Já que a cultura grega vai ser difundida para todo canto, o evangelho também vai ser difundido ao mesmo tempo. Aproveite a oportunidade. Deus é um Deus que abre portas de oportunidades para evangelização. Jesus abre a porta para você falar dele, testemunhar dele. Muitos estão preocupados em portas de emprego, em portas de crescimento no trabalho, em portas para desenvolver ou criar uma família, em portas para o desenvolvimento profissional. Mas Jesus está dizendo, o mais importante é a porta, é a oportunidade que eu te dou todos os dias para que você difunda o evangelho. Você já evangelizou alguém essa semana? Não responda. Porque essa é uma pergunta importante. Quem sabe, eu e você, precisamos orar mais para que Deus abra os nossos olhos para as portas que Ele tem aberto. Porque se eu não aproveito essa oportunidade, eu estarei pecando, negando o meu compromisso de divulgar o reino. Entende isso? Todo crente, quando se cala, ele está se tornando responsável por aquela vida, ou por aquela vida se perder. Entende isso, irmãos? Ore para que Deus abra os seus olhos para as oportunidades que Ele tem aberto para você. Oportunidades de evangelizar. O texto vai dizer assim, no versículo 8 ainda, sei que você tem pouca força. Interessante isso. Eu sei que você tem pouca força. Jesus sabe que aquela igreja precisa dele, irmãos, para existir. E mais importante, a igreja sabe disso também, que precisa do Senhor Jesus para que ela possa continuar exercendo o seu caminho. Aí Jesus, para demonstrar que ele age em prol da igreja, ele usa umas expressões muito interessantes. Lá no versículo 9, vou usar aqui a minha versão, Jesus diz, eis que farei. Ainda no versículo 9, diz assim, eis que os farei. No versículo 10, Jesus disse, eu te guardarei. No versículo 12, Jesus vai dizer, falo-ei, eu te farei, eu gravarei. Percebe que é Cristo fazendo, irmãos? Uma igreja sem força, ela se torna vigorosa, ela se torna poderosa pela ação de Cristo, não por aquilo que ela pode apresentar de qualidade dos seus membros. Para os judeus daquela época, aquela igreja era fraca. Aos olhos dos judeus, aquela igreja não oferecia ameaça alguma. Mas o texto vai dizer que Jesus reconhece o valor daquela igreja. Interessante que a igreja de Sardes tinha a fama de estar viva, mas ela estava morta. Uma igreja que vivia polvorosa, fazia muita coisa. Segunda-feira era aula de patins. Terça-feira era aula de street dance. Quarta-feira
era luta, era kickboxing. Quinta-feira era skate. Sexta-feira era futebol de botão. Sábado, então, as pessoas se encontravam para jogar dominó. E domingo, de vez em quando, vinha na igreja. E tinha cultos. E as luzes piscavam. E aquele movimento. E parecia aquela coisa toda. E a dopamina vai lá no alto. E pensa, ai, que igreja maravilhosa. Aí Jesus disse, você parece que está viva, mas você está morta. Enquanto que para essa igreja, que aos olhos humanos não tinha fama, aos olhos humanos não tinha vida, não tinha poder, e Jesus está dizendo, não, essa igreja é viva. Essa igreja difunde o evangelho, pessoas têm conhecido a Cristo, pessoas têm se rendido aos pés de Cristo, Cristo tem sido glorificado através dessa igreja. Então, é uma igreja que só merece elogio. Sabe por quê, irmãos? O que a igreja precisa, aquilo que a igreja precisa, aquela igreja fez. A igreja de Filadélfia fez. Olha os versículos 8 e 10. Ela guardou a minha palavra. Guardou a minha palavra pode ser em dois sentidos aqui. Vou ser honesto. Tinha até mais, mas vou segurar em dois aqui. Pode ser o seguinte, que ela guardou. Sabe aquele texto que fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar? Ela observava a palavra do Senhor. Ela obedecia a palavra do Senhor. Mas também pode significar que ela guardou a palavra de ser corrompida. Porque o que nós temos nos nossos dias, irmãos, são palavras do Senhor sendo deturpadas, sendo corrompidas. Não faz muito tempo, um ex-pastor batista, ele disse assim, eu acho inadmissível que um Deus de amor mande alguém sofrer eternamente no inferno. Mas a Bíblia fala do inferno. Qual o melhor homem que já existiu nessa terra, irmãos? Quem é o melhor homem? Jesus. E foi o que mais falou sobre o inferno. E disse que esse sofrimento é eterno. Mas é mais fácil dizer, Deus é Pai. E como Pai, Ele vai pegar aquele filho desobediente, aquele filho que o negou a vida inteira e vai fingir que ele não fez nada. Mas espera aí, existe uma realidade terrível. Aquela igreja guardou a palavra do Senhor. Aquela igreja não negou o nome de Cristo. Não negou o meu nome, conforme encontramos no versículo 10 também. Versículo 8. Não negou quem é Jesus em troca de algum benefício. Aquela igreja honrava a Cristo e, ao mesmo tempo, aquela igreja fazia Cristo ser conhecido por todos. Aonde a porta da oportunidade se abria, ela não negava Jesus, ela apresentava Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Todas as vezes que uma porta aberta se abre para o anúncio do Evangelho e você não faz isso, você está negando a Jesus. Em terceiro lugar, Cristo fará com que a sua igreja fiel seja reconhecida até mesmo por aqueles que a perseguem e aguardará no mais terrível momento. Versículos 9 e 10. Olhando para esses versículos, irmãos, o que Cristo vai fazer? Ele fará com que os judeus que perseguiam a igreja se prostrem diante deles.
A história do judeu é muito interessante. Os judeus, eles tinham permissões especiais dos romanos. Eles não precisavam adorar aos deuses pagãos, não precisavam adorar ao imperador, não precisavam adorar a cidade de Roma, e muitas vezes, como naquelas cidades da Ásia Menor, eles eram isentos de impostos. Com isso, até muitos não-judeus se convertiam, né, para não pagar impostos. Se convertiam ao judaísmo. Mas o que aqueles homens faziam? Eles começavam a caluniar os crentes perante o Estado romano, perante a cidade de Roma, as autoridades de Roma. E aquela igreja sofria uma perseguição severa dos próprios judeus. Mas Jesus está dizendo, olha, eles vão prestar reverência a vocês. Eles vão expressar respeito por vocês. Isso também pode ser entendido da seguinte forma. Quando que isso vai acontecer? Quando eles entenderem de fato quem é Jesus. Porque o que Jesus fará em segundo lugar? Fará com que os judeus reconheçam que Jesus ama a igreja. Interessante que Jesus traz duas fortes designações a respeito dos judeus. A primeira, sinagoga de Satanás. Jesus não é fácil, não. Se Jesus fosse pastor de algumas igrejas aqui, talvez alguns membros iam sair fora. Porque está dizendo, vocês são sinagoga de Satanás. Na sinagoga deveria se abrir a lei, abrir a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, conversar sobre as coisas do Senhor, adorar o Senhor, mas estão usando isso para servir a Satanás. Vocês também são falsos judeus, porque sendo judeus, eles deveriam buscar a presença de Deus, se esforçar em fazer a vontade de Deus, mas não é isso que eles estão fazendo, eles estão negando a Cristo. Interessante que somente a igreja de Esmirna, e melhor dizendo, a carta endereçada à igreja de Esmirna e à igreja de Filadélfia, fazem referência ao povo judeu. Sua sinagoga e o seu senhor, que é Satanás. Mas também são as únicas igrejas de Esmirna e Filadélfia que recebem louvor sem sequer uma palavra de reprimenda do Senhor Jesus. Mas o que Jesus fará ainda? Em terceiro lugar, irmãos, Jesus diz que guardarei da hora da provação. Guardarei da hora da provação. Está lá no versículo 10. Uma provação que vai vir sobre o mundo inteiro, todo lugar do planeta vai acontecer, e para propor à prova os que habitam sobre a terra. Caramba! Aqui dá pano para manga, viu? Eu vou confessar aqui uma questão. Eu gostaria muito de ser pré-tribulacionista. Deixa eu explicar isso para vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando. Desde o livro de Daniel, passando por Mateus capítulo 24, há a previsão de um grande tempo de provação. Um período de tribulação. A grande tribulação. Sim? Alguns entendem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas, que eu gostaria de ser, mas não sou. Que pena. Não estou convencido. Alguns entendem que a igreja vai passar um tempo da tribulação e no meio desse período da grande tribulação ela vai ser arrebatada. São os midi-tribulacionistas. E alguns entendem que a igreja vai ser arrebatada somente depois da grande tribulação. São os
pós-tribulacionistas. Pessoas estudiosas, sérias da Bíblia, usam esse texto para dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação. Irmãos, eu realmente não acredito nisso. Eu acredito que a igreja de Jesus vai passar por um tempo difícil da grande tribulação. Uma provação, uma adversidade, uma aflição que vai ser enviada por Deus para testar ou provar o caráter, a fé e a santidade da sua igreja. Sabe por quê? Na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, Jesus orou o seguinte: que Deus não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal ou do maligno. Eu creio, irmãos, que o que Jesus está dizendo aqui é que ele vai preservar o seu povo na provação, no tempo da provação, que vai ser um tempo global, na hora da provação. Eu realmente creio, conforme o tempo for passando, isso todos acreditam, inclusive os pós-tribulacionistas, conforme os anos forem passando, conforme vai chegando mais próximo o fim de todos os tempos, a volta de Jesus, a situação vai piorar. E vai piorar muito. E nesse tempo de grande tribulação, Jesus estará com a igreja. E Jesus vai preservar a sua igreja no tempo da provação. Quando o maior anticristo de todos surgir e trazer grande aflição ao povo de Deus, Jesus estará com o seu povo. Entende isso? E vai ser uma provação global, vai atingir a todos. Na realidade, os corações serão revelados ali. Quem é crente vai se mostrar mais crente. Mas o incrédulo vai se mostrar mais incrédulo. E quem sabe nesse tempo, alguns incrédulos possam vir à fé também. Nesse tempo de provação. Em quarto lugar, irmãos, a igreja perseverante não perderá o seu prêmio. O versículo 11 vai trazer isso também, vai destacar essa ideia. Primeiro Jesus diz: venho sem demora. Ou seja, estou vindo logo, tá? Não vou demorar para vir, não. E, de acordo com o tempo de Deus, já é sem demora, irmãos. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro, conserve o que você tem. Segundo, para que ninguém tome a sua coroa. E aquela igreja conservou, irmãos. Todas as igrejas da Ásia deixaram de existir. Filadélfia existe até hoje. Com outro nome, não é mais, o nome da cidade é outra. Hoje existem congregações espalhadas naquela cidade de Al-Serrir, não é? Espalhada naquela cidade, é uma igreja intermitente que conservou a fé, mesmo a partir do século IV, quando os muçulmanos dominaram aquela região, e mesmo em meio ao ataque, à perseguição dos muçulmanos, aquela igreja continua firme, continua até hoje, servindo de luz, servindo de testemunho para tantas igrejas existentes em nossos dias. Vale a pena a igreja ser firme. O Senhor irá nos preservar, para que ninguém tome a sua coroa. Isso aqui não se refere, irmãos, à coroa da vida. Coroa da vida tem a ver com a vida eterna. Essa coroa aqui é o
prêmio, é aquela coroa, que era uma grinalda, uma guirlanda, que era dado como prêmio aos vencedores nos jogos públicos. Eles recebiam uma coroa. O que Jesus está dizendo aqui para essa igreja é que a recompensa pela retidão virá. Jesus virá logo para dar à sua igreja os galardões dela pela sua perseverança, o prêmio pela sua perseverança. Em quinto lugar, irmãos, o vencedor será identificado com Deus e tem a garantia de pertencer à Nova Jerusalém. Primeiro, versículos 12 e 13. Farei com que seja uma coluna do santuário, está faltando o desenho, do meu Deus. Os irmãos se lembram que eu falei do terremoto? Dessa referência ao terremoto? Lembram-se disso? Eles viviam com medo. Alguns resolveram morar em tendas fora da cidade, porque viam um terremoto e jogava tudo abaixo. Algumas pessoas daqueles templos pagãos, daquelas colunas dos templos pagãos, colocavam os nomes deles, pai, filho, uma genealogia ali, colocavam os nomes de pessoas mais importantes. Aí vinha o terremoto, o que fazia aquelas colunas? Bluf, jogava abaixo. Mas a garantia, o que Jesus está nos dizendo é o seguinte, olha, aquele que vencer, isso está se referindo ao crente, será feito coluna no santuário do meu Deus. Estará no lugar próximo de Deus, mas também no lugar inabalável. Não poderá ser removido. É por isso que eu creio na eternidade da salvação. Segundo, tem garantida habitação assegurada eternamente nos céus por pertencer ao Senhor. Algumas expressões nos garantem isso nesses versículos. Primeiro diz que dali jamais sairá. É uma expressão de permanência, não é? Segundo diz, gravarei sobre ele, não é isso que diz aí o texto bíblico, irmãos? Ao vencedor, daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Isso quer dizer posse. Posse. Não sairemos jamais daquele lugar. Nosso lugar está garantido. Nada poderá nos tirar dali. E também nós somos posse de Deus. O nome gravado, o servo, o escravo, em muitas regiões daquela época tinha o nome gravado na testa, para indicar a posse do Senhor. E aqui, de forma simbólica, está dizendo que os vencedores terão o nome gravado, serão posse de Deus. E ninguém poderá nos tirar da posse do Senhor. Os santos terão os nomes de Deus e do Cordeiro gravados, mas aqueles incrédulos terão o nome da besta. O nome e o número da besta, de acordo com Apocalipse capítulo 13, versículos 17 e 18. Qual o número da besta? 666. O que isso significa? Aguarde, eu vou chegar lá no capítulo, não vou dar spoiler. Espera até chegar no capítulo 13, que eu vou explicar isso para os irmãos. Irmãos, esses nomes, esses novos nomes que serão dados, vão servir como passaporte para o ingresso à presença de Deus, como sinal de cidadania da Jerusalém que desce do céu. Por isso que o texto diz assim, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Nós seremos cidadãos da nova Jerusalém. Ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Ouça, atenda, obedeça, porque essas coisas são reveladas pelo Espírito Santo para as igrejas. Irmãos, a igreja de Filadélfia permaneceu leal a Jesus através dos séculos.
Mesmo quando o islamismo veio ser a religião dominante da região, ela permaneceu firme. Na primeira parte do século XX, 5 congregações cristãs ainda eram florescentes lá em Filadélfia. De todas as 7 igrejas da província da Ásia, somente a igreja de Filadélfia transpôs os séculos. Mas o que nós podemos tirar para nós como lição, irmãos? Em primeiro lugar, o que Jesus espera da sua igreja é perseverança e lealdade a Ele. Esses são os verdadeiros valores de uma igreja. Não são os recursos da igreja. Não é a capacidade dos seus membros. Jesus deseja que os seus filhos permaneçam firmes, permaneçam constantes em meio às provações, em meio às perseguições. O que Jesus espera da sua igreja é perseverança e lealdade. Mas, em segundo lugar, mais importante do que fazemos por Jesus é o que Ele faz por nós. Até mesmo o que fazemos sem Ele, nós não podemos. Nós não conseguimos fazer se Ele não nos der força, Ele não nos der capacidade. Mas tudo aquilo que podemos receber de melhor vem de Jesus, irmãos. Toda sorte de bênçãos espirituais, relacionamento com Deus, comunhão com os irmãos e as delícias da glória celeste, isso tudo, quem faz por nós, ou quem nos dá, é o próprio Cristo. E em terceiro lugar, todas as pessoas podem ter a certeza de que vão morar no céu, na Nova Jerusalém. Todas as pessoas, indistintamente, todos podem ter a certeza. Para isso, precisam dar um passo de fé, crendo em Cristo e entregando a vida para Jesus. Você quer morar nessa Nova Jerusalém? Você quer ser essa coluna no santuário de Deus? Você quer ter o nome de Deus escrito na sua fronte? Você quer pertencer a essa nova cidade? Você precisa dar um passo de fé. Precisa crer em Cristo. Precisa entregar a sua vida para Jesus, se tornando assim um seguidor de Cristo. Dessa forma, você poderá desfrutar de um relacionamento próximo com Deus, poderá desfrutar da comunhão dos irmãos em Cristo e poderá ter certeza de morar no céu. Nós vamos cantar um hino agora, e eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Esse hino é um desafio. Quem sabe nessa noite tenhamos alguém aqui que precisa tomar uma decisão. E precisa dizer: Senhor, eu quero viver contigo por toda a eternidade. Senhor, eu quero ter certeza de uma morada no céu. Senhor, eu não quero, ao aproximar a minha morte, entrar em desespero por não ter certeza alguma para onde eu vou depois que passar dessa vida. Então, enquanto cantamos, se você deseja entregar sua vida para Jesus, dizendo: hoje eu recebo Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida, hoje eu me disponho a seguir a Cristo. Enquanto nós cantamos esse hino, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, que após esse hino nós iremos orar por você. Ao vir à frente, você vai dizer: eu estou entregando a minha vida para Cristo, estou recebendo a Jesus como o meu Salvador. Vamos cantar e após então estaremos orando. Não vou repetir esse convite. Você pode vir aqui até o término desse hino. Ao final o amor desta vida
escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Somos salvos por Deus pela graça, viverão com Jesus lá nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, entrarás e na última hora nas gloriosas moradas de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Senhor, a tua palavra foi anunciada, ela foi pregada. Com certeza o Santo Espírito está trazendo algum convencimento a alguns corações que precisam receber e entregar a vida para Jesus. Faça essa obra nessas vidas, ó Pai. Não deixe que essa pessoa pereça sem receber a Jesus. E passe uma eternidade longe de Ti, em sofrimento eterno. E deixe de gozar uma eternidade de glória na Nova Jerusalém, cidade que está sendo preparada para os crentes. Ó Deus, ó Santo Espírito, venha convencer essa pessoa do seu pecado, da condenação, do juízo eterno, que ela está sendo alvo nesse momento. Ajude, ó Deus, a perceber a necessidade de salvação. E a nossa igreja, ó Pai, dá-nos coragem, determinação para sermos uma igreja fiel e leal a Ti, para que possamos passar pelo tempo de provação sem vendermos, sem abandonarmos a fé. Guarda-nos, ó Deus, durante todo o decorrer dessa semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.